Olha, os últimos bicudos que eu vi na região, agora eu tava falando, foi em 76, né? Na época nós fomos pôr um banho no Taguari. Aí nessa época lá a gente via eles pousar no arroz, né? Aí fazia a cola, aquele visgo, e colocava naquelas varinhas e posia o cacho de arroz, né? Aí o cacho de arroz, ali, em vez de pousar no arroz, ele chegava e pousava onde é que tava aquele visgo. Aí nessa época lá nós capturou dois, né? Eu e meu irmão. Aí daí pra cá eu não consegui ver mais, né? Isso foi em agosto de 91, no Mato Grosso do Sul. Eu estava a caminho de Bonito e estava indo parando. Numa das paradas, um pouquinho depois de Passo do Lontra ali, eu observei e estava pousado. E eu estava bem perto dele. Aí eu fiquei fascinado, porque vendo a bicuda a primeira vez, aquela coisa toda. Armei microfone, não cantou. A coisa que ele fez foi voar. Aí eu fiquei havendo aviso, queria gravar. Eu era aluno de mestrado, final do mestrado, começo do doutorado na USP. Um grande amigo meu me ligou, 3h30, 4 horas da tarde, lembro direitinho assim da ligação, e ele falou: Luiz, acabaram de me contar que tem um bicudo no Parque Nacional das Emas. Eu estou indo lá para fotografar. Eu falei: passe aqui. E eu fui basicamente com a roupa do corpo e nós dirigimos de São Paulo até o Parque Nacional das Emas sem parar. A gente sabia que a gente não tinha muito tempo para ver esse bicudo, porque na medida em que as pessoas começassem a descobrir que tinha bicudo no Parque Nacional das Emas, alguém ia lá pegar. Olha, eu bicudo desde um molequezinho, de uns 10 anos, 12 anos, que eu já vi o pessoal que pegava passarinho, coletava passarinho. Tinha informação do bicudo, mas não conhecia bem ele, né? Aí da época esse pessoal andava pegando bicudo, aí que eu fiquei conhecendo, né? Que ele é bem maiorzinho do que o curiosinho que que é mais conhecido da região nossa lá, né? O bicudo ele faz parte de um grupo de aves de 6 espécies que são bem características. Os machos são basicamente pretos, com algum outro detalhe de outra cor, ou marrom ou branco. E as fêmeas e os jovens, eles são marrons, né, castanho marrons. E todas essas 6 espécies, elas vivem num ambiente muito característico. Elas são adaptadas a viver em ambientes úmidos, né, brejos, alagados, banhados, onde crescem algumas espécies de plantas das quais eles se alimentam, que são as tiriricas ou capim-navalha, como são conhecidos popularmente. Na verdade, o que dirige o bicudo é esse hábitat, né? Ele não está restrito a um bioma em particular, ele está restrito a um determinado tipo de hábitat que é muito comum no país. Por isso a gente tem registros de bicudo pelo Brasil inteiro. Ele ocorre numa área muito grande no Brasil Central, Goiás, Tocantins, pegando Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, mas vai além disso, ele não ocorre unicamente no Cerrado. Nós temos registros do bicudo na Mata Atlântica, na Amazônia, no Pantanal, e ele também ocorre em alguns países vizinhos do Brasil. Então é uma distribuição relativamente ampla, porém a ocorrência do bicudo dentro dessa distribuição é muito pontual. Então ele está dentro dessa área muito grande de ocorrência, ele está restrito a alguns ambientes muito específicos. Áreas de veredas, baixadas de rio que alagam de maneira perene e áreas brejosas em geral. E uma das características mais importantes do bicudo é o canto dele. É um canto muito alto, muito potente e que chama muita atenção no ambiente dele. Realmente ele tem um canto europeu, né? Canto mavioso, que realmente deve, não, eu ia dizer, saltar aos olhos, ao saltar aos ouvidos de um europeu, aquele canto realmente faz a cabeça de é um canto bonito, clássico, né? Faz sentido que ele tenha chamado a atenção desde que foi possível trazer esse hobby, né, de engaiolar, que é muito antigo, né? Nós encontramos alguns relatos, algumas evidências na literatura de que o bicudo era capturado há séculos atrás. Existem algumas revistas de caça, por exemplo, do início do século XX,
que já traziam informação de que o bicudo sobrevivia mais de 40 anos na gaiola. Então você pega uma revista dessa, publicada na década de 1940, você já vê que o bicudo era capturado já no século XIX. E dentre os muitos naturalistas que vieram para o Brasil no começo do século XIX, estava o príncipe de Vide. E o Vide, ele era um coletor, né, muito habilidoso, ele era um cara que gostava muito, ele entendia muito da natureza. E o Vide, então, é a primeira pessoa a dar essa descrição científica do bicudo. E, curiosamente, é que ele descobre o bicudo em cativeiro, já na gaiola. Colocar em gaiola passarinho, isso é do século XVI na Europa. Se tem relatos disso desde que o Brasil foi descoberto. Que era uma coisa tão antiga quanto falcoaria, né? Mas não era uma coisa tão disseminada, né? Criar em cativeiro era uma coisa para poucos, era uma coisa que era um hobby da nobreza, né? Até virar alguma coisa dos comerciantes, né? De botar a gaiolinha do lado das vendas. Eu posso imaginar que desde sempre quem tinha esse hábito de engaiolar tenha preferido aquilo que era mais difícil e mais bonito. O bicudo sempre foi um passarinho de poucas pessoas, né? Ele sempre foi um passarinho que indicava uma certa posição, um certo status na sociedade. E aí, como todo objeto, eu vou falar objeto não objetificando o bicudo, mas falando objeto que indica algum status, as pessoas começam a querer ter também. O que mais caro que valia na região era o bicudo. Que esse que era o mais perseguido do pessoal, que dava mais dinheiro, né? O bicudo dava uma grana boa. Quem tinha um bicudo, principalmente o macho, era bem mais valorizado. Vendia para ele para comprar bicicleta, comprar botina, chapéu. E as coisas de primeiro eram difíceis, então eu não nego não. Já tirei passarinho quando eu tinha 8 anos, 10 anos de idade. Esses traficantes de passarinho vêm de longe pegar. E eles antigamente usavam chama, outro bicudo. Hoje eles usam fita, gravador. Eles colocam o gravador dentro da moita e armam redes, as redes de pegar passarinho. Ele começa a cantar e vem. O sertanejo, o matuto que morava no mato, sabia onde estava o bicudo. Ele pegava esse bicudo, possivelmente passava para um atravessador que levava até o destino final. A gente sabe que muita gente fez fortuna, literalmente vendendo bicudo. Pagou escola para filho, comprou casa, comprou carro, exclusivamente fazendo tráfico de bicudos. Eu acho que a partir mais ou menos dessa década de 60, década de 70, pelas conversas que eu tive com esses criadores que já morreram, começou-se a popularizar o bicudo. Então o bicudo começou a ser traficado em larguíssima escala no Brasil. E o cara passava no brejo e pegava todos os bicudos, todos, sem exceção. E a gente sabe que o bicudo é uma ave que vive em casal. Em algumas épocas do ano ele pode formar alguns grupos maiores, mas basicamente ele vive em casal na natureza. Então você sai capturando os machos e acaba deixando muitas fêmeas solteiras na natureza, que não conseguem se reproduzir e inevitavelmente essa população vai entrar em colapso. Esse foi o ponto-chave para determinar o declínio do bicudo na natureza. Esse status que o bicudo adquiriu dentro de uma certa elite de pessoas que tinham condições de mandar buscar um bicudo ou de comprar um bicudo para ter em casa. E havia uma rede de informações, vamos dizer, que era bem utilizada para esses pegadores de bicudo, já que valiam uma fortuna. Então esse pessoal viajava para pegar bicudo onde eles sabiam que aparecia. Eles anteciparam os registros que a gente agora sabe de uma região que tem realmente, ou tinha, né, populações. Em 2002, eu estava em Belo Horizonte e eu me lembro bem que a gente estava numa mesa assim, batendo um papo, e ali a gente tinha certamente os ornitólogos que mais conheciam campo no Brasil naquela época. E eu perguntei para eles, escuta, alguém já viu um bicudo na natureza? Sabe aquela hora que todo mundo para e fala e começa a tentar puxar na memória? Ninguém tinha visto um bicudo na natureza. E aquilo me incomodou profundamente, porque a hora que eu vi que ninguém tinha visto um bicudo, e eu também não tinha visto um bicudo da natureza, eu falei, cara, a gente não tá prestando atenção nesse bicho.
O bicudo, até pouquíssimo tempo atrás, a informação que a gente tinha sobre ele na natureza era muito escassa. O que existia na literatura científica eram poucos relatos de naturalistas ou algum ornitólogo que viu um bicudo e não conseguiu observar nada de comportamento, de alimentação. Então eram registros muito pontuais na literatura e a impressão que a gente tem é que ele passou durante um tempo negligenciado, quando na verdade a gente tinha uma escassez de informação muito grande para poder avançar em questões mais profundas sobre o bicudo. Existem algumas informações perpetuadas erroneamente na literatura de que o uso de agrotóxico em plantações de arroz foi responsável por exterminar o bicudo, né? Mas isso não é verdade. Isso pode ter ocorrido pontualmente em um local ou outro, mas se a gente considerar toda a distribuição do bicudo, né, que é muito grande, definitivamente não foi nenhum tipo de agrotóxico que levou o bicudo ao declínio. Fato é que se você for numa vereda, você vai encontrar todas as aves típicas desse ambiente, de ambientes brejosos, menos o bicudo. E isso ocorre em qualquer vereda relativamente bem preservada, qualquer área brejosa, qualquer banhada que você for no Brasil inteiro. Todas as aves típicas desses ambientes estão lá. Falta o bicudo. Ele é quase que um desaparecido, né? Um fantasminha nesses lugares todos. Hoje em dia o bicudo está extinto em praticamente todas as localidades em que ele já foi conhecido. Em 2007 eu vi um bicudo no interior de São Paulo, num brejo, e eu contava para os colegas, ninguém acreditava. Ó, um bicudo no interior de São Paulo não é possível, né? Na ocasião foi muito rápido, eu não consegui ver se a ave estava com anilha ou não, era um macho, mas isso ficou na minha cabeça. E aí eu comecei a levantar informações sobre o bicudo e foi quando acendeu esse sinal. Ó, quase nenhum bicudo na natureza e tantos bicudos em cativeiro. Tá, a gente precisa fazer alguma coisa a partir daí. E aí em 2008, em contato com ornitólogos, com colegas entusiastas, criadores de bicudo, algumas ONGs, a gente deu um start aí pro projeto Bicudo. E nós conseguimos um grande financiamento que visava justamente avaliar as populações de bicudo em vida livre no Brasil, identificar as principais ameaças e propor estratégias para resolver esse problema, para devolver o bicudo à natureza, tá? Passando desde de estudos genéticos, taxonômicos, morfológicos, para traçar as estratégias corretas para devolver o bicudo à natureza. Quando a gente tem aves do ponto de vista sanitário muito boas, do ponto de vista comportamental muito boas e do ponto de vista morfológico, genético muito boas, essas aves imediatamente são destinadas para os programas de reintrodução. E aí tem todas as questões envolvidas com a reintrodução, né? A gente sabe que muitos desses exemplares vão ser predados, naturalmente, porque é do jogo, né? Esses animais eles não são topo de cadeia, muito pelo contrário. Então é preciso que a reintrodução seja um processo contínuo, de longo prazo e que tenha sempre muitos animais para serem reintroduzidos, porque a ideia é fundar uma população. Era sempre relatos, né? Em algum momento já tinha um pássaro que tinha um canto bonito, que era uma referência na região, mas que pássaro é esse, né? Que bicudo é esse, né? Evidentemente, né, sempre o conhecimento que o bicudo é um pássaro importante, é um pássaro que tem alto valor para criatório, mas assim, eu fiquei muito feliz e eu fiquei muito contente com essas pesquisas. Começou que não, aqui já teve bicudo. Poxa vida, então, já que já teve aqui, nós temos que voltar com ele para cá, né? O lugar dele é aqui. Nós temos aqui um RPPN, né, Porto Cajueiro, uma reserva particular de patrimônio natural. É importante porque a iniciativa privada, criando unidade de conservação, desonerando o Estado,
e ao mesmo tempo criando condições para que a biodiversidade seja preservada. Ela veio, na verdade, numa iniciativa de você poder compensar a área de reserva legal, né, de uma região para outra. Porém, eu acho que hoje tomou outra dimensão. Grandes maciços florestais sendo preservados para o bem comum. O bicudo é um carro-chefe até para aumentar áreas protegidas, né? Eu acho que ele pode virar um símbolo de recuperação nesse momento, né? Nessa mudança que nós estamos passando aí, não só no país, mas no mundo, né? Com o resgate da questão ambiental, do resgate da questão social, o bicudo pode ser um carro-chefe, né? Porque nós podemos aumentar áreas protegidas, nós podemos recuperar os outros animais, porque a partir do momento que você consegue fazer isso com o bicudo, você consegue fazer isso com outras espécies. A nossa expectativa, né, nós temos certeza que no futuro bem próximo, né, teremos aí bicudos realmente introduzidos na natureza e mais do que isso, né, habitando e voltando ao seu habitat natural. E qual o objetivo de todo esse esforço de pesquisa e de conservação? É trazer o bicudo de volta para o ambiente dele. Hoje nós deveríamos estar ouvindo o bicudo cantar aqui, nessa vereda, nesse ambiente, que é o ambiente dele. E nós só temos bicudos hoje cantando nas gaiolas. Então todo o nosso esforço é para tentar balancear e proporcionar com que todo mundo possa ter o privilégio de ouvir um bicudo cantando em vida livre. Então realmente o projeto é para mostrar às pessoas, né, que mais bacana do que criar ele em cativeiro é vir aqui visitar ele no lugar dele, né? Vem cá ver ele na natureza, é muito melhor. Eu nasci no Grande Sertão e sinto orgulho de falar. Sou um grande sertanejo e gosto muito de rimar. Levanto de madrugada, antes do dia clarear, para ouvir o canto dos passarinhos e o grito do lobo-guará. Meu avô eu chamava de ioiô e minha avó eu chamava de aiá.